Em transmissão ao vivo, a deputada federal eleita Júlia Zanatta, aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro, denunciou as arbitrariedades que estão ocorrendo na perseguição política promovida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que ordenou prisões em massa sem qualquer individualização de condutas e sem respeito ao devido processo legal. Ademais, a congressista eleita advertiu para a necessidade de investigar omissões e conivências de Lula e Flávio Dino. A deputada eleita disse: "Estamos acompanhando os últimos acontecimentos em Brasília com muita preocupação. Está todo mundo nervoso, mas precisamos ficar unidos. Precisamos entender que a solução sempre vai estar dentro da política, por mais dolorosa e difícil que seja, principalmente após os acontecimentos de domingo que marcarão a história do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro nunca estimulou atos de violência e sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição, diferente daqueles que não cometem atos de violência física, mas cometem atos de violência todos os dias contra os brasileiros. Desrespeitam a nossa Constituição, oprimindo, reprimindo e perseguindo. A partir dos acontecimentos de domingo, isso ficará ainda pior." Zanatta alertou: "É preciso que haja individualização de responsabilidades. Não é possível considerar que senhoras de mais de 70 anos sejam uma ameaça à segurança nacional. Cadê os direitos humanos que pregaram a vida toda? Cadê os direitos humanos das pessoas que lá estão? Recolheram, simplesmente mandaram entrar em um ônibus dizendo que seria tudo resolvido e largaram lá com condições subhumanas." No ensejo, a parlamentar eleita ressaltou a necessidade de investigar a responsabilidade de Lula e de seu ministro da Justiça. "Precisamos investigar a falta de atitude por parte do ministro da Justiça, senhor Flávio Dino. Parlamentares da atual legislatura estão dizendo que ele foi avisado pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Se os fatos acontecessem durante o governo Bolsonaro, o primeiro culpado seria ele, assim como o ministro da Justiça. Afastaram o governador em uma canetada e nada se falou sobre o ministro da Justiça de Lula." Dessa maneira, ela salientou: "Eu sei que serei perseguida, mas não vou me acovardar e nem me furtar de tomar atitudes. Atitudes, como o presidente Bolsonaro sempre lembrou, dentro das 4 linhas. Precisamos agir e dar o exemplo. O caminho que temos de seguir sempre é o da política." Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 18 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Estamos acompanhando os últimos acontecimentos, né?
em Brasília, com muita preocupação. E eu sei que está todo mundo nervoso, mas nós precisamos ficar unidos, né? Xingamentos a quem está do lado de vocês não vai adiantar. E podem ter certeza que eu sempre vou ficar ao lado do povo. Precisamos entender que a solução sempre vai estar dentro da política. Por mais dolorosa e difícil que seja o caminho que temos daqui para frente, principalmente após os acontecimentos de domingo que marcarão a história desse país. Dito isso, quero falar também que o presidente Bolsonaro nunca estimulou qualquer tipo de violência e sempre agiu dentro das 4 linhas da Constituição. Diferente daqueles que não cometem atos de violência física, mas cometem atos de violência todos os dias contra os brasileiros, os interesses dos brasileiros e desrespeitam a nossa Constituição, oprimindo, reprimindo e perseguindo. E agora, daqui para frente, a partir daqueles eventos de domingo, isso ficará ainda pior. Sabemos, estamos acompanhando, ontem o dia inteiro recebi vídeos das pessoas que foram encaminhadas para um galpão da Polícia Federal. E tudo que eu recebo, eu verifico, eu checo, porque eu tenho responsabilidade no que eu publico e credibilidade, diferente de algumas pessoas que ficaram meses aí, esses dias, incitando, publicando notícias falsas para dar falsas esperanças ao povo. Então, uma pessoa da minha confiança ontem esteve lá no local onde estão essas pessoas que foram recolhidas, detidas pela Polícia Federal. E a partir daquele depoimento de uma pessoa que eu conheço e confio, eu vi a situação em que se encontram esses brasileiros. É preciso que haja individualização das responsabilidades. Não é possível acreditar que senhoras de mais de 70 anos sejam consideradas uma ameaça à segurança nacional. Direitos humanos, que eles tanto pregaram a vida toda. Cadê você? Cadê os direitos humanos das pessoas que lá estão? Recolheram, simplesmente mandaram entrar num ônibus, dizendo que tudo seria resolvido, e levaram, jogaram dentro do galpão e largaram lá sem condições, com condições subhumanas. Precisamos sim de investigações a respeito dos acontecimentos, inclusive do que parlamentares atuais, lembrando que eu não estou ainda empossada do meu cargo, estou aqui sempre dando a minha cara a tapa. Eu só tomarei posse e terei todas as prerrogativas do meu cargo a partir do dia 1º de fevereiro. Inclusive, precisamos investigar a falta de atitude por parte do ministro da Justiça, senhor Flávio Dino, que agora parlamentares da atual legislatura estão dizendo que ele foi avisado pela BIM, a agência de inteligência. Porque se esses fatos acontecessem durante o governo do Bolsonaro, o primeiro a ser culpado seria ele e o ministro da Justiça. Então, não podemos deixar ninguém de fora. Exoneraram o Anderson Torres e afastaram um governador democraticamente eleito em uma canetada. E nada se falou da responsabilização do atual ministro da Justiça. O presidente atual precisa entender que pode ter havido, sim, também uma falha ali. Então,
pessoal, qual foi a minha atitude, mesmo não estando empossada do meu cargo? Política é relacionamento. Muitas pessoas estão negando a política, dizendo que nós não temos soluções pela política, que nós seremos perseguidos. Eu sei que eu serei perseguida. Nem por isso eu vou deixar de tentar as soluções pela qual eu fui eleita, pela qual as pessoas confiaram o voto em mim. Se serei presa, se serei perseguida, o tempo dirá. E eu não vou me acovardar e nem me furtar de atitudes. Atitudes, como o presidente sempre lembrou, dentro das 4 linhas da Constituição. Se nós criticamos quem não age dentro das 4 linhas, para dar o exemplo, nós precisamos agir sim. Muitas pessoas não acreditam mais nisso e eu não tiro a razão dessas pessoas. Mas o caminho que devemos tomar a partir de agora, e que sempre foi o caminho, é sim a política. Então, usando dessa minha prerrogativa de pessoa pública, de política, entrei em contato com a Secretaria de Articulação Nacional do Governo do Estado, a SAN, que fica em Brasília, que é do nosso amigo governador Jorginho Melo, que já está na posse do seu cargo, e pedi uma atenção aos catarinenses que lá estão, que foram recolhidos pela Polícia Federal. Precisamos entender o que está acontecendo. Nenhuma violação aos direitos humanos pode acontecer. Nenhuma violação aos direitos humanos pode acontecer a essas pessoas. Culpados que sejam tratados como culpados e inocentes como inocentes. Certo, pessoal? Muitas pessoas estão me pedindo ajuda, familiares estão lá. Eu não tenho um gabinete, eu não tenho, assessores de gabinete ainda lá em Brasília. Tomarei posse no dia 1º, gabinete será entregue dia 2, Então, não tenho casa ainda lá em Brasília, não posso ir para Brasília toda hora quando eu quero, mas estou atenta a todos os acontecimentos e estou atuando como a gente pode. Só o catarinense e o resto que estão lá preso? Não. É que eu estou falando da Secretaria de Articulação Nacional do Governo do Estado. Certo? Então, para a gente dar uma atenção para os catarinenses que estão lá, porque é competência do Governo do Estado. Certo? Mas estamos conversando com outros parlamentares também, parlamentares que já estão, já são dessa legislatura e farão parte também da futura legislatura. Por exemplo, ontem foi feito um pedido por alguns deputados, como a Carla Zambelli, Carlos Jordi e alguns outros, para que a Câmara dos Deputados crie uma comissão externa, os deputados que estão na atual legislatura fizeram para que se crie uma comissão externa de acompanhamento dessas pessoas que foram conduzidas lá até o galpão da PF. Então, existem também outras pessoas atuando nesse sentido. Temos conversado internamente dentro do grupo dos deputados, com os deputados que a gente conhece e confia, e tem sim gente atuando nesse sentido. Ontem a deputada Bia Kicis falou no plenário da Câmara, ali durante a votação da intervenção federal, certo? Que não foi permitida a votação nominal. Muito triste isso, não foi permitido o debate, não foi permitida a votação nominal. A Bia Kicis falou sobre como está preocupado com as pessoas que estão lá na PF recolhidas. Então, pessoal, cobrar é necessário, mas também acompanhar tudo que está sendo feito para que a gente dê apoio para todo mundo que tá tentando ajudar, que está fazendo alguma coisa. Estão brincando com fogo, se o bicho pegar vai ser feio. E vocês não fazem nada.
A culpa de tudo isso foi pela negligência dos deputados e senadores que cruzaram os braços durante os 4 anos. Maria Baraúna, isso acontece há muito mais do que 4 anos. Né? Agora, não é de todos os deputados e senadores. Vi vários bravos, inclusive no Senado, se levantarem contra arbitrariedades. Só que a gente precisa de mais, né? Mais soldados nesse sentido. Então é ruim generalizar, assim como é ruim generalizar, por exemplo, que todo mundo do judiciário não presta, né? Conheço pessoas que fazem parte do judiciário que estão preocupados também com esse autoritarismo de ministros do STF, né? Não vale essa generalização e vale sim o acompanhamento e valorização daqueles que trabalham pela nossa luta. A direita está morrendo nas 4 linhas. E qual a sua sugestão? Júlia, exclui esses petralhas da sua live. Não vi nenhum petralha, não consegui acompanhar os comentários. Então, pessoal, é isso. Só queria falar um pouco com vocês. Sei que vocês estão procurando informações. Ô Gui, atende aqui, ó, o número de Brasília me ligando. Certo? Conto com vocês e podem contar comigo. Tá bom? Um abraço.